Sejam todos bem-vindos, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Elas Só Pensam Naquilo. É um lugar onde nós vamos iniciar, nós vamos introduzir, a gente vai se reconectar à nossa sexualidade, a sexualidade da mulher, de uma forma como não nos foi apresentada na época correta. Então aqui é um canal para que a gente possa olhar para a nossa sexualidade de uma forma muito natural, de uma forma com muita essência e verdade. Ok? O Charles está dizendo, hoje eu vou acompanhar até o fim. Ah, que bom que hoje você pode, Charles. Então, eu sou Ana Paula Leite e hoje nós vamos conversar sobre como lidar com a sexualidade dos nossos filhotes, né? Bom, por que eu tô falando sobre isso? Eu sou Ana Paula, eu tenho 2 filhos, eu sou uma mulher de 40 anos, tenho 2 filhos, né, para quem me conhece, o Aran e a Suri. O Aran tá com 9 anos e meio, já vai fazer 10 agora em julho. A Suri está com 5 anos e meio, vai fazer 6 agora em julho. E assim, muitas pessoas, muitas mulheres me perguntaram, Ana, como então a gente lidar com a sexualidade dos nossos filhos, né? E aí eu preparei essa live aqui para poder conversar com vocês um pouquinho sobre isso, certo? Eu já venho passando por isso, então assim, por que eu tô aqui falando sobre isso? Inicialmente porque eu tenho várias formas. Ed, seja bem-vindo, querido. Você vai gostar dessa live. É bem o seu público. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a sexualidade, como lidar com essa sexualidade das nossas crianças, Ed. Então, eu tenho várias formações. Só um momentinho. Eu tenho várias formações, eu sou pedagoga de formação, então na pedagogia a gente estuda educação infantil demais. E aí eu vou me abrir aqui com vocês. Logo que eu terminei a faculdade de pedagogia, eu me lembro assim de falar, gente, eu preciso aprender muito para ser mãe. Antes de ser mãe, eu preciso conhecer muita coisa. E lá fui eu fazer uma pós-graduação. Fiz uma pós-graduação em psicopedagogia, para entender, e dali mais 2 anos de psicologia infantil, e estudei Freud, estudei todas as teorias de desenvolvimento da criança. Tá, lá fui ter meu filho, aos 30 anos fui ter o Aran. Quando esse Aran nasceu, galera, meninas, mulheres, foi embora, tudo por água abaixo, toda a teoria, né? Porque emerge muitas coisas e aí realmente eu não consegui viver muito a teoria, né? E aí o que aconteceu? Agora, depois que meu filho já está fazendo 10 anos e depois de toda a minha história com a sexualidade, eu venho aqui conversar um pouquinho com você, sim, um pouquinho da minha experiência e dicas mesmo para você. Primeira coisa, Ana, eu não sei como lidar. Ana, se eu for falar com meu filho, eu não vou estar ensinando ele sobre sexo? Eu não vou estar adiantando o assunto que pode ir lá pra frente? E aí eu quero contar aqui pra vocês, alguns já podem até ter ouvido falar a história do azeite da criança. Que pergunta pra mãe, tá na cozinha, a mãe tá cozinhando e a criança pergunta, mãe, o que é virgem? E a mãe se assusta e começa a dar-lhe uma aula. É mais ou menos uma Ana Paula da vida, assim, que gosta de conversar, de dialogar e de explicar e de trocar ideia, né? E aí essa mãe foi e falou pro filho, e tarará, tarará, e falou tudo o que era. Ela deu uma aula de sexualidade pro menino, só porque o menino perguntou sobre azeite. E aí, no final, quando a mãe terminou, ele perguntou, a mãe perguntou, mas por que mesmo, filho, que você me perguntou o que é virgem? Depois de ter dado uma aula para ele sobre sexo. Aí ele virou e falou, não, é porque tá escrito aqui, ó, nesse vidro aqui, era o vidro de azeite, que tava extra virgem.
Então, assim, é lógico que a gente não vai extrapolar o negócio. Então, dica número um, é sempre tentar entender a ótica entender a ótica da criança e não a nossa. A ótica da criança é sem malícia. A ótica da criança, ela não tá a ideia dela não é erotização. A ideia dela é só o prazer ali corporal ainda, tá? Essa é a primeira dica. Ed disse: atendi uma mamãe esses dias angustiada com uma filhinha de 4 anos. Se você puder descrever a angústia dela, eu não sei, eu vou falar de muitas aqui que pode acontecer, mas se você quiser abrir mais um pouquinho, a gente pode conversar também, tá, Ed? Existem várias, né? Mas uma menina de 4 anos, talvez ela já pode até estar se tocando, né? E se esfregando o órgão genital, e isso assusta muitas mães mesmo. Mas então aqui, a primeira dica é essa, a gente não extrapolar, né? A gente não também trazer o assunto de uma forma muito... E o contrário também, não falar, não, deixa pra lá, menina, não, ó, isso é feio, né? Essa é uma questão também, nem tanto 8 nem 80. E a regra é simples, é você olhar sob a óptica da criança, né? Essa mãe, ela poderia muito bem ter perguntado antes, essa mãe que eu dei o exemplo do azeite, ela poderia ter perguntado, por que, filho, você está me perguntando sobre isso? E aí, do que ele trouxer, ela vai incrementando, né? Vai colocando, contextualizando. Por quê? Porque a criança, porque assim, primeiro conceito que é importante a gente falar, existem muitas pessoas contra educação sexual na infância e existem aquelas que são a favor, certo? E assim, por quê? Quando se diz educação sexual, lê-se, né, no imaginário, no inconsciente, de que a gente vai estar ensinando nossos filhos a sexo, a ter relação sexual. E não é. Educação sexual tem a ver com sexualidade e não com sexo. Educação sexual, seja ela na infância, na adolescência ou na vida adulta, porque tem muitas mulheres e homens que não tiveram educação sexual, e eu estou falando mesmo que como educadora, ela é importantíssima, porque ela não diz respeito a sexo, a relação sexual, a erotização. A educação sexual, ela diz respeito à sexualidade. O que é sexualidade? É toda a expressão do nosso corpo. Tudo que o nosso corpo expressa é sexualidade. Tudo aquilo que a gente já conversou aqui também, né? Que é essa integralidade, é essa expressão para o mundo. E assim, mais do que isso, a educação sexual, ela é importantíssima para conscientização corporal. Então, se nós trabalharmos com nossas crianças essa percepção do próprio corpo, essa conscientização, essa criança, a probabilidade dela, uma criança que tem educação sexual consciente, pelos pais ou pelo cuidador, seja ele qual for, pode ser um tio que cuida, pode ser o avô, a avó, enfim. Uma criança que ela tem ela é respeitada na sua expressão corporal, essa criança, ela vai saber colocar limite quando alguém vem tocar nela, quando alguém vem abusar dela, quando alguém vem quebrando o limite do corpo dela, entende? Mas para isso nós precisamos, primeira coisa, educação sexual para criança, lê-se, tem a ver com ensinar sobre percepção sobre o próprio corpo e não sobre relação sexual com outra pessoa. Essa é a base número 1, que aí a gente vai conseguir, aí o pai consegue ficar mais relaxado para conversar. Então, ó, primeiro, quando a criança trouxer alguma demanda para você, você vai relaxar e colocar sob a perspectiva, a visão da criança, que, número 1, não é erotização, ela não tá com malícia, ela só tá naquele momento de descoberta, né, do próprio corpo.
E a gente já não pode trazer toda essa carga, acolher, entender, vai fazendo perguntas. Por quê? Ah, seu pênis... Aí vamos lá, vamos voltar, tem outra dica. Nome. Não, assim, pode até ter apelido, mas começar a colocar nomes corretos. É pênis, isso aqui é testículo, como você fala. Olha, meu filho, cabeça, ombro, joelho e pé. A gente não fala? Não tem a musiquinha? Então, nós, como cuidadores que amamos, vamos falar desde o início. Isso aqui é a sua vagina. Mas como que eu vou introduzir isso, Ana? Eu vou dar uma aula? Não. É no dia a dia, é no cuidado. Filha, vamos tomar banho? Vem cá. A mamãe ou papai vai lavar agora a sua vagina. Ah, ótimo, você já vai ensinando a minha filha, eu ensino ela. Vira e mexe, eu tenho que voltar e tá ensinando. E tudo terminou de tomar banho, quase todo dia ela escuta. Eu falo, Suri, lavou a vagina direitinho? Então, assim, falar o nome é importantíssimo. E para as nossas meninas, vamos já começar a explicar o que é vagina, o que é vulva, a diferença, entende? Já começar a ensinar a diferença ali no canalzinho, onde sai xixi, no outro canalzinho, já expliquei para a Suri também. Nesse canalzinho aqui, ó, a limpeza é assim, você não vai enfiar dedinho, não precisa lá dentro, é aqui fora. Então, olha a importância desse vínculo, né? A psicologia da criança ensina muito que esse o cuidar e essa relação vincular que a gente vai tendo com os nossos filhos. Então, por que no momento de cuidado, que a gente está ali cuidando deles, né? Como no banho. O banho é um momento onde a gente mais se conecta ao corpo da nossa criança, né? Do nosso filho. Então, é um momento de vínculo, né? E é um momento onde você pode aproveitar e explorar essa educação sexual. Essa conscientização do próprio corpo, entende? Então, minha dica fale o nome correto. Se quiser ter apelido, ok, mas é importante falar o nome. É vagina, isso aqui é vulva, minha filha. Filho, esse aqui é seu testículo, isso aqui é seu pênis. E já vai ensinando né? Enfim, ensinando a lavagem, ok? Ana, o que pode acontecer? Sabe essa descoberta que eu tanto falo aqui para nós mulheres? Que nós não tivemos, que nós não sabemos, que nós não estamos conectadas ao nosso corpo? Então, nós, seres humanos, nós já viemos com isso muito natural. E a nossa criança, quando nós somos crianças e os nossos filhos, eles... Oi, Nayara. Meu marido que dá a maioria dos banhos na minha filha. É saudável? Nayara. Deixa eu te dizer, amiga. Sim. Primeiro princípio. Seu marido é tão saudável. Não importa o gênero de quem está tocando, mas sim o vínculo que se existe com essa pessoa. Então a criança ela já vai entendendo o vínculo. O pai, que é isso? O pai é um vínculo afetivo profundo, importantíssimo, inclusive. E sim, é importante para ela entender esse respeito que existe no tocar do outro. Entende? Que a função desse toque é um toque de cuidado, de acolher, de cuidar de uma necessidade fisiológica dela. Então, é super saudável, Nai. Super. O que não pode acontecer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você disse que é porque é homem, né? Eu acho que a sua pergunta foi porque é do gênero oposto dela. Acontece... e aí eu vou relatar... Ótima pergunta, Nai, porque eu lembrei de uma experiência minha. Como eu já disse aqui, eu sofri e eu sou super tranquila hoje para dizer isso, sobre os abusos sexuais. Eu fui abusada sexual, Nai. Um dos abusos foi de uma cuidadora. Uma mulher, uma moça na época, eu me lembro de sofrer abuso sexual dela. Hoje mesmo, fazendo aqui, eu lembrei de
um momento. Então, Nay, olha só, mais importante, esse negócio de gênero, ser o sexo oposto ali, sexo e gênero é diferente, mas essa questão de ser o gênero ali oposto, cuidando, lavando, até tomando banho, né? Meu marido pode tomar banho com minha filha? Gente, a base de tudo é a criança perceber. O que nós precisamos fazer é desenvolver a autonomia da criança na percepção do corpo dela. Entende? Desenvolver a autonomia e ajudar essa criança a desenvolver essa identidade dela sexual e conscientização corporal. Você acha que vai deturpar um simples banho dela com o pai dela ou a mãe com o filho? Engana-se, isso é tabu. O que verdadeiramente deturpa, o que verdadeiramente pode trazer consequências negativas na vida sexual ou todas as consequências de uma vida sexual mal resolvida em outros aspectos da vida dela é a forma como essa relação está sendo feita. Então, assim, às vezes pode ser, é uma avó. Só que é uma avó que é uma avó que abusa. É uma tia, mas é uma tia que abusa sexualmente. Então, nós sabemos que o abuso sexual, vou trazer dados aqui para vocês. Voltando nisso aí, Nay. A maioria das crianças, foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa, primeiro dado, foi feita uma pesquisa com mulheres. Das mulheres, a cada 10 mulheres, 9, é uma pesquisa recentíssima, novembro agora, de 2019. Em São Paulo, essa pesquisa. A cada 10 mulheres, 9 sofreram algum tipo de violência sexual. E você sabe por que o espanto? Olha o espanto disso, porque são pessoas muito de casa. Às vezes é um tio muito próximo, uma tia muito próxima, às vezes pai, padrasto, às vezes madrasta, às vezes, então, cuidadora, né? Então, assim, Nay, voltando de novo, não tem nada a ver com questão de gênero, não vai interferir em nada, mas a forma como essa relação está sendo construída. Por isso a importância. A educação sexual ela é importantíssima. A educação sexual para a criança ela é importantíssima para a gente desenvolver a conscientização corporal da criança e ela desenvolver essa autonomia de perceber o limite do toque do outro. Entende? Então, estamos vivendo num momento em que cada dia mais nós podemos sim explorar isso com nossas crianças. O que acontece, Ana? Meu filhinho de 3, 4 anos, ele fica pegando no pênisinho dele. O que eu faço? Lembra, regra número 1, naturalidade. Se coloque na visão dele, a percepção dele. Qual que é a visão, a ótica dele? Número 1, não é erótica. Para ele, não é erotismo, não tem malícia ali, né? Você pode conversar. Ou então, você pode desfocar. E aí eu vou explicar uma técnica que eu faço com a minha filha, a Súria. Ela tem 5 anos, mas já tem um tempinho, acho que com 4 anos ela já tinha essa expressão que era se esfregar, né? Ela esfregava a vagininha dela. Dica que eu dou para vocês. Lembra que eu falei aqui para vocês que existe toda uma expressão, a nossa pele, ela é toda erógena. Né? A nossa pele, toda a nossa pele, ela sente prazer. Então, aqui em casa deu super certo. Suri, o que eu faço? Eu percebo, né? Ela tem menos de 5 anos. Eu não vou conversar com ela ainda sobre privacidade. Minha filha, você precisa de privacidade para viver isso daí. Não, ela não tem cognição para isso. Porém, o corpo dela está expressando. O que eu faço? Eu dou um jeito de distrair ela daquilo ali. Eu distraio, porém, eu não deixo acabar por tudo. Eu distribuo aquela energia. Eu começo a fazer a mesma massagem tanto que eu expliquei para vocês, eu faço nos meus filhos.
a mesminha, de fazer aquele toque sutil, de despertar essa energia, ativar outros pontos do corpo. Então, desde pequeno aqui em casa, eu já faço essa ativação de outro, e eles amam, ao ponto de antes de dormir, eles me pedem massagem nas costas. Aí eu fico passando nas costinhas dele, eu fico passando nas costas. Então, é uma forma de distribuir essa energia, né? E nunca, pelo amor de Deus, sua filha tá se esfregando em alguma coisa, seu filho tá lá pegando, nunca dizer que é feio. Nunca dizer, para com isso! Não, respira. E aí lembra, primeira coisa, a óptica é dele, é a visão de mundo dele, não tem malícia, né? E aí você vai fazendo aquele trabalho de... se quiser dialogar, dialoga. Aí eu tenho dois opostos aqui. Um eu já falei de uma criança menor de 5 anos. Onde eu dou aquela distraída e depois eu tenho a técnica de distribuir essa energia. Ela esquece. Ela nem quer voltar mais pro genital dela. Tá, e eu tenho um outro caso, que meu filho já tem quase 10 anos, né? Esse eu vou contar pra vocês o que eu e o pai dele a gente faz. Alguns já sabem, nós somos separados, mas a gente tem muito diálogo. Isso é importantíssimo, tá? Ah, mas tô separado. Não, é diálogo. Falou que estão separados, mas vocês têm algo em comum. Então, é assim, é muito problema lá na frente se o casal não tem maturidade para poder conversar sobre o que tem em comum, que é os filhos. É um mínimo de maturidade, senão vai para fazer terapia. Vai fazer terapia porque o mínimo é conversar sobre a educação em todos os âmbitos dessa criança ou desse adolescente, né? Então, assim, conversem. Alinhem alinhem. Olha, eu preciso conversar com você sobre isso aqui. Porque eu tô percebendo isso, como é que tá sendo aí, o que você tá vendo. Então, eu e o Hudson, a gente sempre faz isso. A gente faz esse diálogo para entender. O que nós adotamos com o Aran quando nós percebemos que ele já estava começando a tocar no pênis na frente de todo mundo. Às vezes, todo mundo não. Dentro de casa, sentado, assistindo TV, assistindo alguma coisa, a família, eu, ele, a Suri e ele, ou ele, o Hudson e a Suri, na casa do Hudson, ele começou a se pegar. O que a gente fez? Conversamos com ele sobre a questão de privacidade. Filho, ok, sente cosquinha, mas na linguagem dele. Tudo na linguagem dele. Nós não ampliamos o negócio. Tudo na linguagem dele. E dizemos sobre a questão da privacidade, para as pessoas não ficarem olhando e tal. É uma questão muito íntima dele. Então, nós em nenhum momento nós falamos assim, é feio, é isso, para com isso. Não é a hora, deixa pra quando. Esse deixa pra quando. Não se faz isso com essa energia. A gente ressignifica ela. Mas colocar ela dentro de uma bolha e pedir para a criança ou para o adolescente sentar em cima, gente, assim, é roleta russa. A gente não sabe o que espera lá na frente, né? Então, Então, eu acho assim, criança menos de 5 anos, você tem como fazer um esquema de distribuir essa energia de outra forma, certo? Distrair aquilo. A criança maior, você já pode ter um diálogo mais aberto, depende da maturidade, tá, gente? Porque aí tem criança também de 9, 10 anos que ainda não tem ou você não se sente. Eu não sei se é a criança que não tem ou se é o pai que não se sente preparado ainda para bater um papo no nível ali da criança, certo? Então, assim, não castigar, gente, pelo amor de Deus, jamais. Bate um papo mesmo, na linguagem da criança. Deixa eu ver aqui. Outra coisa, cuidado. Nai, voltando lá na sua pergunta sobre tomar banho, né? Enfim, a gente entrou nesse assunto de tomar banho com o pai, ou uma menina que o pai dá banho, ou um menino que toma banho junto, né? Depois que a criança já tá grande, tomar banho, o pai fica nu, a mãe fica nu. Voltando nisso daí, mais importante do que a gente ter essas regras, essas coisas assim, não pode tomar banho, lembra? Boa noite, seja bem-vinda. O mais importante,
O que a gente não pode fazer de jeito nenhum é dizer isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Brincar de boneca, isso influencia totalmente. Isso aí é crime. Isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Jogar futebol é coisa de menino. Gente, eu escuto demais isso ainda, sabe? Em pleno século XXI eu ainda escuto isso. Isso sim pode contribuir para algum problema na sexualidade do seu filho lá na frente, entende? Então, assim, não existe isso. Detalhe, fazer xixi. Se a criança... Eu ouvi uma vez uma psicóloga, assim... Não, menino não pode fazer xixi sentado. Menino não pode fazer xixi sentado no vaso. Menino faz xixi em pé. Então, assim, são esse tipo de estereótipos. Isso sim faz mal, entende? Isso sim pode atrapalhar, assim, o desenvolvimento da personalidade, da identidade dessa criança. Lembra que a gente falou aqui, a OMS já deixou muito claro que a sexualidade, da forma ampla, não o sexo, mas a sexualidade de forma ampla, ela está intimamente ligada na formação da identidade do ser humano. Então, uma criança já começa assim na formação da personalidade, da identidade desse ser humano, é na infância. Então, se uma criança a gente começa com esse tipo de estereótipo, você não pode isso, você não pode aquilo, menino só pode fazer xixi em pé, menina faz sentado. A Suri quer fazer em pé, sabe? Eu não sei se vocês têm menina que já teve essa experiência, mas a Suri tem dia que ela quer imitar o aranha e ela quer fazer em pé. E eu explico, filha, você vai se molhar toda, né? Mas tudo bem, assim, a função não é muito essa. Mas o contrário, né? E mesmo assim eu não digo não, eu digo faça a sua experiência. Se você achar que é funcional, beleza. Então, é dar essa liberdade, essa autonomia, e ele mesmo vai percebendo que realmente é funcional ou não, entende? Então, se o menino acha que sentou no vaso, faz aquele xixi sentado, tudo bem. Para que eu vou colocar que ele tem que fazer só xixi em pé, né? Então, isso sim pode ser um crime. Isso sim, crime no sentido sim, pode contribuir para a formação da identidade dessa criança, ok? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês. Tá. Nas minhas pesquisas, né, e algo que a gente fica muito preocupado é com a questão da violência infantil, né? Da violência sexual contra a criança, que é muito comum acontecer, porque a maioria dos casos acontece debaixo do nosso nariz, dentro da nossa casa, né? Pois é o grande paradigma aí. Tudo que eu estudei, todos os especialistas que falam sobre prevenção, né, da violência sexual infantil, dos abusos infantis, prevenção, adivinha qual é a base da prevenção? Educação sexual. E a educação sexual, gente, nada mais é do que a gente se abrir para essa expressão corporal dos nossos filhos. Entende? Só que existe uma dicotomia aqui. Nós somos adultos que não tivemos o exemplo. Nós não temos um modelo para seguir, para conversar com os nossos filhos sobre isso. E a pergunta é, Ana, eu posso te ensinar um monte de dica aqui para você fazer. Só que no dia a dia existem muitas coisas ímpar acontecendo. Porque a gente está falando de ser humano, a gente não está falando de robô. Não estou falando de robô aqui. Estou falando de ser humano, com necessidades únicas, com histórias únicas, com textos únicos. Então, assim, pode acontecer várias situações que eu não disse aqui, ou que você não vai encontrar em nenhum livro, e que, na verdade, o que a gente precisa não é nem de dica. O que a gente precisa é de um princípio básico, é o que vai nortear você. E o que eu sugiro para você é... Número 1, naturalidade. Veja o olhar dessa criança, a óptica dessa criança. E número 2, se conheça. Esteja muito conectada, você esteja muito conectada com o seu corpo.
Uma mulher, mãe, cuidadora, né? Porque às vezes você não é mãe, mas você é tia, mas você é avó, enfim. Sei lá, você tá com uma criança sob sua responsabilidade. E essa demanda chega. É natural, gente, é sexualidade. Isso que é lindo da sexualidade, é uma demanda que chega. É porque ela é espontânea do nosso corpo, é espontânea e natural da vida humana. Então chega isso para você, o importante é você estar conectada com você, é você se resolver cada dia mais. Quanto mais bem resolvida você está com você, com seu corpo, com sua sexualidade, mais pronta você tá para lidar com essas situações. Faz sentido para você? Quanto mais você está conectada, está bem resolvida ali, se percebe, mais você vai saber lidar com seu filho. Não adianta nada você ler, dica. A hora que chega na hora, você quer lidar com a sexualidade do seu filho, mas você não sabe lidar nem com a sua sexualidade. Aí, gente, vai dar merda. Vai dar merda que o resultado a gente só enxerga lá na frente, porque criança é assim, né? A criança, ela vai pegar aquilo ali e isso aconteceu comigo e eu já vi acontecer com um monte, onde você... O que a criança faz? Ela inibe. Ela pega aquilo, ela se acha inadequada, ela se acha até, isso atrapalha, às vezes a timidez de uma pessoa tá muito ligada lá atrás e com uma coisa bem simples e que quem causou foi o próprio pai e a própria mãe. Tira a mão daí, menino, isso é feio. Não, isso não é hora disso não. Igual eu já ouvi, né, de relatos aqui. Não, meu pai mandou eu não olhar para isso e deixar para quando eu for casar. Gente, é sexualidade, não é sexo. Educação sexual está relacionada com a sua sexualidade, a sua relação com você. Educação sexual, não vou ensinar meu filho aqui, minha criança, a se relacionar sexualmente. Não é isso. É percepção corporal. É você saber o limite do toque no seu corpo. E você só vai saber isso, a sua criança só vai saber isso se você permitir ela a perceber, certo? Então, assim, eu espero que tenha sido, que tenha ajudado quem esteve por aqui. E se alguém tiver alguma pergunta, pode me mandar no direct. Oi, Carol, você chegou agora, amiga! Vai ficar gravado aqui por algum tempo e aí você pode assistir, tá bom, Carol? Marcelo também passou por aqui, Cleidimar, obrigada por ter passado por aqui. Vai ficar gravado, tá? Eu já tô no final, Carol, terminei. Mas eu espero que ajude. Qualquer dúvida ou qualquer coisa que você queira, qualquer coisa que você queira, de dúvida, o que queira, assim, Ana, sabe aquela parte assim, será que você pode aprofundar naquilo? Me manda no direct que eu preparo alguma coisa bem legal pra você, tá bom? Eu te entendo, Carol, mas não preocupa, eu entendo os afazeres domésticos, não preocupa, tá aqui, vai ficar aqui um tempo e você pode ficar à vontade para assistir depois, tá bom? Mulheres lindas, é isso, gratidão, muito obrigada pela presença de todas aqui. Eu espero que tenha ajudado vocês e até a próxima. Hoje tem mais uma live mais tarde, às 22h22, tá bom? A gente vai conversar sobre algo bem legal também, tá bom? Um beijo, boa noite já, né? Tá chegando já a noite. Gratidão pela presença de vocês e até já. Até mais. Um beijo.